Bom dia, boa tarde, boa noite, quiçá boa madrugada. E aí, pessoal, tudo belezinha? Aqui é o professor Marquinhos falando mais uma vez aqui e vamos dar início a uma aula sobre equilíbrios iônicos, porém, equilíbrios iônicos focados em pH, que é um assunto que cai muito no vestibular, no Enem e principalmente no vestibular da URCA, né? Então, vamos ficar ligados aí no assunto. Pois bem, pessoal, primeiro, para a gente poder entender esse assunto, nós temos que entender do equilíbrio iônico de ácidos e bases, né? Então, vamos iniciar aqui vendo o equilíbrio iônico dos ácidos. E se existe um equilíbrio, existe uma constante. No caso, a constante de ionização ácida, K, né, abreviado pelas duas letras K e A. Né? Então, para isso, nós temos que entender a ionização do ácido. Como é que ela funciona? Né? Nós temos aqui uma fórmula genérica, ok? Um ácido genérico, HA, né? Quer dizer, o hidrogênio ligado a algum ânion, né? Dissolvido em água, vai produzir H mais aquoso e A menos aquoso. Note que isso aqui é uma reação reversível, ok? Mas na verdade nós sabemos que o H+ não existe, né? Então o que na verdade acontece é que o ácido, né, que é uma substância molecular, reage com a água, formando o íon hidrônio H3 ou mais, ok? Essa aqui é a verdadeira identidade do H+, ok? E que é característico dos ácidos. Lá na química inorgânica vocês aprendem, né, que o que dá a característica dos ácidos é justamente o íon hidrônio ou o H+, okay? E mais um ânion qualquer que está ligado a esse H. Pois bem, então para determinar o Kc, normalmente nós faríamos essa fórmula aqui, né? O Kc, que é o constante de equilíbrio em termos de concentração, seria produto em cima, né? Você tem os produtos em cima, você multiplica as concentrações dos produtos em cima elevado a seus coeficientes, que no caso aqui o coeficiente é 1 em 1, então não é elevado a nada, ok? E embaixo os reagentes, no caso HA, que é o ácido molecular, e a água, né? Multiplicado pela água. Só que, lembrem-se, aqui é tudo aquoso, quer dizer, dissolvido em água. Então, no caso, a água aí é o solvente. E como solvente, ele tem concentração constante. Então, não entra no cálculo do Kc. Okay? Então, essa concentração constante da água vai estar incluída aqui no Kc. Então, o que acontece? Eu passo a chamar isso daqui de Ka, que é a constante de ionização do ácido, que vai ser, né, os produtos em cima, o H+, mais o ânion, dividido pela concentração do ácido molecular, na sua fórmula molecular, que é a forma ionizada e aqui é a fórmula molecular. Então, a partir daí, eu consigo obter um valor de uma constante, K. Detalhe, quanto maior o valor de Ka, mais forte é o ácido. Quanto menor, logicamente, mais fraco será o ácido, ok? Então, vamos lá. Um exemplo aqui, o HCl, o ácido clorídrico ou o ácido muriático, ok? Dissolvido em água vai liberar H+ aquoso mais Cl menos aquoso. Qual seria a fórmula da constante de ionização para esse ácido? Né? Teremos Ka, né? Vai ser a divisão. Vou colocar aqui os produtos em cima, que é H+, concentração de H+, vezes a concentração de Cl menos, elevado a seus coeficientes. Como os coeficientes aqui são 1 e 1, então não preciso colocar coeficiente nenhum aqui em cima, né? Não preciso colocar ordem, né? Então, seguindo para os reagentes, que são simplesmente o HCl, o ácido molecular. Aqui, né, pessoal, a fórmula, né, da constante de ionização ácida para o HCl, ok? Vamos em frente. Equilíbrio iônico de ácidos e bases, só que agora com a constante iônica básica. Constante iônica básica, né, que é Kb. Você vai ter a dissociação das bases, né? Nós sabemos que os ácidos eles sofrem ionização porque são substâncias moleculares que não têm natureza iônica. Então, eles se ionizam, eles tornam-se íons. Já as bases são substâncias iônicas. Né? Por quê? Na sua maioria, com exceção do NH4OH, que é o hidróxido de amônio, né? São formados por ligações iônicas.
que são metal e não metal. Okay? Então a dissociação, a base no caso sofre dissociação, simplesmente se separam esses íons. Né? Então, uma fórmula genérica, né? Uma base genérica BOH, aquoso, né? Em água, ela vai produzir B mais aquoso mais OH menos aquoso, okay? Que é o íon hidroxila, que é característico das bases. Assim como o H é característico dos ácidos, a hidroxila OH- é característica das bases. Pois bem, então, como é que eu calculo aqui o Kb? O Kb vai ser simplesmente produto em cima e reagente embaixo. Ó, a concentração em mol por litro do cátion, da base, vezes a concentração em mol por litro do ânion. Né? No caso, estaria elevado aqui aos seus coeficientes. No caso, o coeficiente aqui é 1 e 1, então não coloco valor nenhum aí em cima. E embaixo a concentração, né, da base não dissociada, ok? Beleza, vamos ver um exemplo prático aqui, ó, a base mais manjada da química, NaOH, que é o hidróxido de sódio em água, ele vai liberar H+ aquoso e OH- aquoso. Aqui são meus produtos, então, para fazer o cálculo do Kb, eu boto produto em cima, ó, Na+ e OH-, ok? E o reagente embaixo, NaOH, ó. Simples. Do mesmo jeito que foi feito com o ácido, ok? Vamos em frente. Muito bem. Ácidos com mais de um H ou base com mais de um OH. Né? Isso aí é um detalhezinho importante, pessoal. Né? Então, quando você tem ácidos polipróticos ou dipróticos, né? O que acontece? Por exemplo, aqui, ó, o H3PO4. O H3PO4 é um triácido, certo? Que é o ácido fosfórico. Esses 3 hidrogênios aqui são ionizáveis. Só que essa ionização ela ocorre por etapas. Ela ocorre um hidrogênio por vez vai ser ionizado. Então, o primeiro hidrogênio aqui é ionizado, ok? Formando aqui como produto, né? O H+ e o H2PO4-. Né? Isso aqui ocorre com Ka de 7,5 vezes 10 a menos 3. Não precisa decorar esses valores, viu, pessoal? Isso aqui é só para exemplificar, só para a gente ver um detalhe aqui importante. Aí, depois, esse H2PO4- vai sofrer ionização também, né? Então, H2PO4-, aqui tem 3 aqui, pessoal. Desculpa que é uma falhazinha, certo? Mas vamos lá. Mais H2O, né? Vai com H2O, vai dar H+, vai sair mais um hidrogênio. Note que agora eu perdi mais um hidrogênio, vai ter HPO4, 2-. E com K2, que eu vou chamar aqui, para diferenciar do primeiro, de 6,2 vezes 10 elevado a menos 8. Ok? E finalmente, esse HPO4, 2-, né? Ele vai também se ionizar, né? Ele vai perder esse último hidrogênio, né? H+, sobrando aqui o PO4 3-. Né? E com um Ka de 4,8 vezes 10 elevado a menos 13. Né? Note aqui, pessoal, ó, que o valor do Ka ele vai diminuindo, ó. 10 a menos 3, 10 a menos 8, 10 a menos 13. Cada hidrogênio desse que é ionizado, né, vai ser ionizado com uma força diferente, uma força cada vez menor, né? A constante de ionização é cada vez menor. Então, Ka vai ser maior do que Ka1 vai ser maior do que Ka2, que é maior do que Ka3. Belezinha? Vamos seguir em frente. Então, pessoal, aqui vai um ponto bem importante, né? Aqui nós vamos começar a vislumbrar a questão do pH. Para isso, nós temos que entender o equilíbrio iônico da água. Então, já que existe um equilíbrio, existe uma constante, né? Então, nós chamamos de constante iônica da água ou produto iônico da água. O que acontece? Analisando a reação reversível aqui de ionização da água. Então, você tem 2 moléculas de água líquida passando H3O+ aquoso mais o H- aquoso. Ok?
Se a gente for fazer o KC, né, nós vamos ter o quê? Produto em cima, reagente embaixo, né? Aqui são os produtos, reagente, no caso a água, elevado ao quadrado, porque o coeficiente dela aqui é 2. Né? Então, eles estão aqui, ó, aquoso, quer dizer, dissolvido em água. Se está dissolvido em água, a água é o solvente da reação, certo? Se a água é o solvente da reação, quer dizer que nós cortamos essa água, ela não entra, porque ela tem concentração constante. Se ela tem concentração constante, ela vai lá para o KC, esse valor vai estar inserido aqui. Aí eu deixo de chamar de KC e passo a chamar de KW. W aqui, pessoal, de water, que é água em inglês, ok? Então, ó, o KW vai ser igual ao quê? Ao produto da concentração do H3 ou mais com o OH-, ou simplesmente concentração de H+ vezes a concentração de OH-. E esse KW, ele tem um valor de 1 vezes 10 elevado a menos 14, né, a temperatura de 25 graus Celsius. Né? Então, nós aprendemos já que a temperatura ela desloca, né, ela desloca o equilíbrio mudando o valor do Kc, da constante. No caso, vai também mudar aí a constante da ionização da água, certo? O produto iônico da água. Ok? No caso, 99,9% das questões que nós vamos encontrar, ela usa esse valor de kW, certo, pessoal? A 25 graus Celsius. Beleza, vamos seguindo. Então, pessoal, potencial hidrogeniônico. Chegamos lá, chegamos no nosso objetivo principal. O pH o que é? O pH é uma escala logarítmica que mede o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma determinada solução. Ele varia de acordo com a temperatura e a composição de cada substância. Okay? Inclusive, isso é possível medir utilizando aparelhos chamados de pH-metros, okay? Ou então fitas coloridas que se usam muito para medir pH, por exemplo, da água de piscina. Né? Conforme você molha essa fita colorida, alguns reagentes que existem na fita vão adquirir determinada cor e pela cor você sabe determinar qual é aproximadamente o pH, mas com precisão você tem que usar realmente um pH-metro. Ok? Então, o pH é determinado como? Ele é determinado por menos log, né, da concentração de íons H+, concentração em mol por litro. Ok? Então, essa fórmula aqui, ó, guarda que ela é importante. Beleza? E o pH, ele é dado numa escala. Vamos dizer que é uma escala logarítmica. Então, essa escala logarítmica, pessoal, ela vai de 0, né, até 14. Esse 14 aqui é justamente ligado lá com o equilíbrio iônico da água, né? Com o KW, que é 10 elevado a menos 14, então é 14 por conta disso, ok? E aqui no meio nós temos o 7. O que acontece? Um pH. Lembrando, pessoal, que o pH ele só pode ser calculado em soluções diluídas, ou seja, soluções com concentração inferior a 1 mol por litro. Beleza? Então, ó, um pH abaixo de 7 é considerado ácido. Um pH acima de 7 é básico. E um pH 7 é o que? Neutro. Beleza. Isso aqui você encontra muito em produtos de higiene, como por exemplo shampoos, né? Então, shampoo para um bebê. O shampoo do bebê, ele tem que ter um pH aproximadamente 7. Por quê? Porque o olho humano, né, ele tem um pH próximo de 7. Então, geralmente você vê, né, shampoo com pH neutro. Por que isso? Porque o bebê não tem o discernimento de fechar os olhos, né, conforme se faz o banho dele. Né? Você vai tirar o shampoo do cabelinho dele, ele não vai fechar os olhos e acaba irritando os olhos da criança. Então, um shampoo com pH neutro, ele vai evitar essa irritação. Beleza? Nós temos coisas ácidas, com pH ácido no nosso dia a dia. Por exemplo, vinagre, ele é ácido. Limão, ele é ácido. Abacaxi também, uma fruta ácida, né? Básico, nós temos aqui, ó,
A banana verde, tem uma certa alcalinidade, é básica. O suco de caju, né? O caju também é básico, né? A soda cáustica, que é usada para poder desentupir ralo de pia, caixa de gordura, é básica, certo? O ácido muriático, ó, o nome já diz, é ácido, né? Que é o ácido clorídrico, né? Que nós temos no nosso estômago. Então, aqui existem várias aplicações, beleza? Mas vamos continuar aqui. Então, como é que eu calculo esse pH? Né? Que eu coloquei ali que é o menos log, né, da concentração de íons H+, P minúsculo, H maiúsculo, viu, pessoal? Menos log da concentração de íons H+. O que acontece? Se o log de 10 elevado a menos x é igual a x, então, uma concentração de íons H+, de 10 elevado a menos x vai ser igual, você vai ter um pH igual a x. Isso aqui é uma dica, pessoal, para você fazer um cálculo rápido, certo? É como exemplo que eu vou dar já para vocês. No caso aqui, quando tem um log e não coloco nada embaixo, é log de base 10. 10 na base 10, o resultado vai ser esse aqui de cima, né? Então, o que acontece? Como é menos log, aí fica x, né? Então, continuando aqui. Exemplo. Se temos uma solução de H2SO4 0,005 mol por litro, 100% ionizado, podemos calcular o pH. Ok? Vamos calcular esse pH. Para isso, a gente tem que saber qual a concentração de íons H+, né? Então, ó, eu tenho aqui a equação balanceada da ionização desse ácido. O H2SO4, né, em água, ele dissolve formando 2H+, mais SO4, 2-, né? Aqui eu sei que é isso porque está 100% ionizado, que todo ele se ionizou. Então, eu posso colocar dessa forma, ok? Continuando. A concentração de H2SO4 dada aqui é de 0,005 mol por litro, beleza? Só que para cada 1 mol desse cara, eu tenho 2 mols de H+. O que me interessa é a concentração de H+. Então, eu teria o dobro de concentração de H+, né? Então, nós teríamos o que? Que a concentração de H+, seria o dobro de 0,005, que é quanto? 0,01 mol por litro. Beleza. Isso daqui, esse 0,01, eu posso escrever de que forma? Notação científica, a vírgula aqui, eu posso pular a vírgula 2 vezes para aqui, para a esquerda, não, desculpa, para a direita, e eu vou ter o 10 elevado a menos 2. Né? Então, aqui fica fácil de calcular, usando essa regrinha aqui. Ó. Concentração é igual a 10 elevado a menos x, pH x. Concentração de 10 elevado a menos 2, pH 2. Né? Então, ficou aí facinho de fazer o cálculo desse pH. Mas não temos apenas o pH. Muito bem, nós temos também aqui o pOH. Ele tem a mesma definição, certo, do pH. É uma escala logarítmica que mede o grau de acidez, neutralidade, alcalinidade de uma determinada solução. Ele varia de acordo com a temperatura e a composição de cada substância. Beleza. É a mesma coisa? Não. Por quê? Porque o que muda é o cálculo dele, né? Então, nós temos que pOH vai ser igual a menos log da concentração de íons OH-. A diferença é essa. Beleza, pessoal? Então, em vez de eu usar a concentração de íons H+, eu uso a concentração de íons OH-. Então, nós temos também, né, uma escala, como foi dito aqui, que vai de 0 a 14. Isso aqui na temperatura de 25 graus Celsius, né? Então, e 7 no meio. Então, nós temos, vai ser o contrário do pH. O pOH básico vai ser abaixo de 7. Né? Qualquer valor de pOH abaixo de 7 é básico. E qualquer valor acima de 7 vai ser o quê? Ácido. Beleza? E o pOH tem uma característica em relação ao pH. O quê? Assim, o 7 neutro, né? Você tem o quê? Que o pH mais pOH vai ser igual a 14. Então, eles são propriedades complementares, beleza? Toda solução tem pH e pOH, né?
Então, se você somar o valor do pH e do pOH, vai dar 14. Então, se eu tenho o valor do pH, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um pH igual a 5. Então, meu pOH vai ser complementar para dar o 14. Eu tenho pOH 9, ok? Então, dessa forma, é possível você fazer alguns cálculos relativos a pH e pOH. Em sala de aula, nós vimos esses cálculos, né? Eu fiz o TD lá com vocês e espero que aí tenha dado mais uma luzinha na cabeça de vocês a respeito desse assunto. Valeu, pessoal. A gente se vê em sala. Até mais.